nosso tema de hoje é a regência, tá? E aí, a regência vai remeter a gente àquela estrutura que a gente viu na aula da sintaxe da oração. Então, se você for observar bem, na sintaxe da oração, a gente sempre tem que observar quem? O verbo. Esse verbo vai fazer referência a um sujeito, de quem ele fala, né? Aí nós falamos o quê? Na nossa aula de concordância, esse verbo vai se flexionar de acordo com o sujeito. Então nós temos a concordância verbal, né? E agora a gente vai entrar na regência. O que vem a ser a regência? A regência é o emprego do verbo dentro do seu predicado. Então a gente não vai voltar toda aquela estrutura que a gente já havia visto na parte de sintaxe da oração. Mas algumas coisas a gente tem realmente que voltar e observar. Tá legal? Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, Terror, como é que a banca FCC cobra a regência? Seja a regência nominal, a regência verbal. Bom, a primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte. A banca FCC, ela não fica cobrando, né, minúcias. Então, o verbo, você tem que decorar aquele monte de verbo e com qual preposição que ele exige. A banca não fica muito empegadinha quanto à regência do verbo. Não é muito disso, não. O que eu faço normalmente? Eu deixo, logo no início do meu PDF, eu já deixo disponível lá vários verbos que a gente vai catalogando, verificando que a banca FCC vem cobrando, tá? Mas a gente vai notar mesmo que é o emprego, a estrutura da oração, do período, é que vai fazer diferença. Então, olha só, como é que a banca cobra, né, essa estrutura da regência? Eu digo que ela cobra de 3 formas. A primeira forma que ela cobra da gente é o seguinte, ela quer que você reconheça o tipo de complemento. Tá legal? Então vem aqui para a tela, olha só. Então, como a FCC cobra regência? Beleza? Então, como ela vai cobrar a regência? Então, a gente nota que ela cobra basicamente de 3 formas. A primeira delas é reconhecimento do complemento. Tá? O reconhecimento do complemento. E aí, nesse caso, o complemento a gente sabe que pode ser verbal ou nominal, beleza? Verbal ou nominal. E a gente vai verificar que isso é bem típico da banca, tem uma estrutura bem própria, tá? Então, a banca basicamente faz o seguinte, ela coloca lá uma estrutura oracional, né, no pedido da questão, e ela faz o seguinte, grifa o verbo e pede simplesmente o seguinte, marque a alternativa em que o complemento verbal seja o mesmo do verbo sublinhado acima. Basicamente é isso. Então, se o verbo lá em cima ele é transitivo direto, você tem que achar dentre as alternativas aquele transitivo direto. Se o verbo lá em cima é transitivo direto e indireto, você tem que encontrar dentre as alternativas aquele que também tem transitividade direta e indireta. Tá legal? Basicamente isso. Vamos que vamos. Vamos observar aqui. Outra forma que a banca também cobra, e eu faço separação, inclusive no PDF, eu mostro isso, né, é o seguinte, ele vai também cobrar em cima do pronome pessoal oblíquo átono. E como é que isso aqui, né, em cima do pronome pessoal oblíquo átono, como é que a banca faz isso, Terror? Normalmente ela pede no edital lá emprego, né, emprego, colocação do pronome. Então, normalmente é isso, emprego e colocação de pronome. É aqui que ela vai cobrar, basicamente. Na aula de regência que a gente vai perceber o reconhecimento do pronome oblíquo átono. Tá legal? E a gente vai especificar alguns que você vai verificar como a banca cobra. Tá legal? Beleza. Uma outra forma também que a banca cobra é em cima do pronome relativo. E a gente viu que o pronome relativo, ele inicia oração subordinada adjetiva. Tá legal? Beleza, então é basicamente em cima disso aqui, ó, que nós vamos trabalhar, tá? A cobrança da regência vai ficar mais ou menos em cima disso. Terror, vem cá então, quem são os complementos? E aí a gente vai tentar relembrar aquilo que a gente já havia feito na nossa aula de sintaxe da oração. Quem é complemento, moçada? Complemento vai ser aquele que completa o sentido do verbo
ou completo sentido do nome. Belezinha? Então vem para cá, vamos voltar aqui para a tela para a gente poder trabalhar em cima disso. Então vamos lá, vamos reconhecer esse complemento aí, beleza? Tranquilo. Então o que você vai notar? Nós falamos, né, na nossa aula de sintaxe de oração, a gente havia colocado a estrutura como se fosse assim, quer ver? Ó? Eu poderia dizer o seguinte, que, vou colocar aqui que João, vou colocar aqui, ó, João ama Maria. Beleza? Colocando aí, João ama Maria, beleza. Então eu sei que aqui, ó, o João é o sujeito, concorda comigo? Ó? João é o sujeito, errou, beleza. Amar, ama é verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Então nós temos aqui o nosso objeto direto. Perfeito? Tranquilo. A gente então sabe que amar, ele fica no singular porque ele concorda com o sujeito João, não é mesmo? Beleza. E ele tem uma relação dentro do predicado. Esse verbo tem transitividade direta. Então nós temos aqui um complemento verbal direto. A gramática chama todo complemento verbal de objeto. Por isso nós temos o objeto direto. Tá legal? Então o complemento verbal, nós temos dois complementos verbais. São quem então? O objeto direto e o objeto indireto. Isso é o complemento verbal. Tá legal? Então nós falamos que o João ama Maria e nós podemos dizer que o João gosta de Maria. Está vendo só? Gosta de Maria. E o verbo gostar, quem gosta, gosta de alguém. Ele é transitivo e indireto. E ele exige o objeto indireto de Maria. Está vendo? Então nós temos preposição aqui. Ó. Então nós temos um complemento verbal indireto. Então nós achamos aí, né, esse nosso complemento verbal. Tá legal? Beleza. Esse nosso complemento verbal pode ser direto, o objeto direto, pode ser indireto, objeto indireto. Belezinha? Tranquilo. A gente também vai perceber o seguinte, que há verbo transitivo direto e indireto. E aí ele vai exigir objeto direto e objeto indireto. Beleza? Acompanhando comigo. Eu poderia dizer, então, que o João enviou flores. Ele enviou flores a Maria. O João enviou flores a Maria. Então, quem envia alguma coisa, que é o nosso objeto direto, e envia a alguém, que é o nosso objeto indireto. Então, esse verbo tem transitividade direta e indireta. Beleza? Então, a gente nota aí, né, que sempre aqui, ó, nós temos complementos verbais. Tá ok? Ó? São complementos verbais. Tranquilinho. E aí a gente reconhece o objeto direto, objeto indireto, a relação, né? Você vai notar então que o objeto direto é um termo que não é preposicionado, já o objeto indireto ele é preposicionado, e muitas vezes só de você bater o olho, lá em cima no pedido da questão, a gente já vê, poxa, não tem preposição, esse é objeto direto. Aí a gente vai observando, tudo tem preposição antes, né? Daquele termo, daquele complemento. E, poxa, de cara, aquele lá que não tem preposição, poxa, é o objeto direto, fica bem tranquilo. Beleza? Só que a gente tem que tomar cuidado. O que acontece? Existe também esse complemento nominal. O que a gente está falando aqui é de uma regência verbal. O que vem a ser a regência verbal? É quando o verbo exige complemento. Beleza? Então nós temos aqui, ó, o verbo amar, gostar, enviar. Eles fazem parte de uma regência verbal, porque o verbo rege, regência, o verbo rege, o verbo exige complemento. Tá, ó? É a nossa regência verbal. Belezinha? Tranquilo. Só que eu também posso dizer o quê? Que o João sente saudades de Maria. O João sente saudades de Maria. Então note aqui que quem sente alguma coisa. Agora eu vou te perguntar uma coisa, veja só. Eu poderia dizer que o João sente de Maria? Rapaz, o João sente de Maria, rapaz. Ô Teô, sente de Maria? Veja só que de Maria não completa o sentido do verbo sentir. Mas na realidade é o quê? O João sente saudades. Ah, saudades, cara, é mesmo. É saudade de quem? Veja então que saudade é que exigiu a preposição de. Saudade é que exigiu o complemento nominal. Acompanhando comigo. Então nós temos aqui, ó, de Maria, completa o sentido de saudades, que é o objeto direto.
Está vendo? Então aqui nós temos um complemento nominal e aqui eu tenho um verbo que é transitivo direto. Show de bola? Tranquilo? Então você vai notar a diferença que nós temos dessa estrutura aqui para essa daqui, ó. Veja que o objeto indireto, ele é o completo sentido do verbo. E ele tem uma preposição aqui. Está vendo? Já de Maria, que é complemento nominal, ele está ligado a quem? Ó? Ele completa o sentido de quem? De saudades. Daí a diferença na regência. Aqui, então, se é um nome que exigiu o complemento, nós temos, então, a chamada regência nominal. Beleza? Isso, então, é a regência nominal. Show de bola? Tranquilo? Belezinha. Então, a gente viu aí o verbo que é transitivo direto, o verbo que é transitivo indireto, o que é transitivo direto e indireto. Depois a gente observou que existe um complemento verbal, né? Esse complemento verbal, ele tem um nome que exige preposição. E, nesse caso, nós passamos a ter um complemento daquele nome. Beleza? Tranquilão, a gente vai perceber que a banca pede mais ou menos é isso aí. Ela vai, grifa lá o verbo, vamos para cá, para a tela, ó. Grifa lá o verbo amar, tá, ó, e de repente ela pede lá, qual é o verbo que tem o mesmo tipo de complemento, que exige o mesmo tipo de complemento. Naturalmente, o gostar não tem o mesmo complemento, enviar não tem o mesmo complemento, já o sentir tem o mesmo complemento, porque o que importa é o complemento do verbo. Aqui é objeto direto, aqui é objeto direto e pronto, parou ali, é complemento verbal, beleza? Então você marcaria aqui, ó, tranquilamente. Tá? Então, só para a gente poder lembrar isso aí, né? A gente já viu isso aí na nossa aula de sintaxe da oração, e aí fica fácil você lembrar esse esqueminha com tranquilidade. Beleza? Tranquilão. Aí tem o seguinte, né? Então, a gente vai passar para cá, ó, para verificar o seguinte, ó. Mudando a tela aqui, ó. Então existe o predicado verbal, né? Ó, o predicado verbal. E esse predicado verbal, basicamente, eu tenho um verbo transitivo direto com o meu objeto direto. Um verbo transitivo indireto com o meu objeto indireto. Um verbo transitivo direto e indireto com o meu objeto direto com o objeto indireto. Beleza? Só para o seu esqueminha aí, para você ficar tranquilo. Né? Só que é o seguinte, também existe um verbo intransitivo. O que seria o verbo intransitivo? É aquele que não exige complemento verbal. Aquele que não exige objeto direto nem objeto indireto. Beleza? Então eu poderia falar o seguinte, cheguei a Brasília ontem. Né? Eu cheguei de Brasília, eu cheguei a Brasília. Quem chega, chegou e pronto. Beleza? Só que no contexto, eu coloquei chegar a algum lugar. E não nesse caso, eu inseri o quê? Um lugar, é uma circunstância. Por conta disso, esse verbo é intransitivo, ele não exige objeto direto nem objeto indireto. O que, na realidade, tem como circunstância é lugar, é tempo, é causa. A gente viu isso na nossa aula de sintaxe da oração, correto? Então, ele não exige objeto direto nem objeto indireto. Ele é um verbo intransitivo, tá ok? Então, vamos colocar esse exemplo aqui, né? Ó. Digamos, então, que a gente fala o seguinte, que ele mora em Manaus. Pronto, ó. O verbo morar é intransitivo, quem mora, mora e pronto, né? E em Manaus é o nosso adjunto adverbial de lugar. Tá legal? Belezinha, tranquilo, aqui nós temos o nosso sujeito. Então, dentro do predicado verbal, existe também o verbo intransitivo. Esse verbo intransitivo, ele pode ser seguido do adjunto adverbial, mas não quer dizer que sempre vai estar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Por isso que eu não vou inserir aqui no nosso predicado verbal, não. Vou deixar ele assim, ó. Tá? O adjunto adverbial ele pode ficar em qualquer estrutura do predicado. Qualquer uma pode receber o adjunto adverbial. Ele é um termo acessório, tá? Belezinha. Então, aqui na parte estrutural, a gente não tem necessidade de fazer isso. Ok. A gente também pode ter o chamado predicado nominal. Aquilo que efetivamente importa para a banca FCC, beleza? Então, olha só. Vamos aqui marcar, vou limpar esse negócio aqui. Para a banca FCC. Cara, o predicado nominal. Predicado nominal, normalmente a banca vai explorar com o verbo ser. Eu posso dizer o seguinte, que ela é feliz. Ela é feliz. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho feliz, que é a característica do sujeito. E essa característica foi ligada pelo verbo.
Esse verbo é chamado de verbo de ligação. Beleza? E aí vai um detalhe. Qual é o papel desse predicativo aqui, terror? Eu posso dizer que o predicativo, ele completa o sentido do verbo? Não. Quem completa sentido de verbo é o complemento verbal. É o objeto direto, objeto indireto. É ele que completa sentido de verbo. Qual é o papel do predicativo, o emprego dele? Ele serve apenas para caracterizar o sujeito. Tá legal? Basicamente isso. Serve apenas para caracterizar o sujeito. Tranquilão. Vamos então observar aqui, ó. Ela tem como característica estar feliz ou ser feliz. Tá vendo só? Então, no predicado nominal, nós temos aqui o verbo de ligação mais o predicativo. Tá bom? O que nos importa, né, basicamente, está aqui. Beleza? A partir dessa estrutura aqui, a gente vai agora para algumas questões e a gente vai observando aquilo que efetivamente a banca cobra. Tá legal? Vamos pegar então, a primeira estrutura é o reconhecimento dos termos da oração. Coisa que a gente também treinou bastante na aula de sintaxe, tá? Mas a gente vai verificar isso primeiro para depois observar o estilo de cobrança da prova. Olha só. Vamos então passar um pouquinho aqui os slides em branco e agora sim. Questão 1. Vamos pegar então essa questãozinha aqui do TRE de São Paulo. Então, olha só, nesse caso aqui, ela cobra da gente o quê? A substituição dessa expressão aqui, ó. Está vendo só? Então, veja só. O segmento sublinhado, que aqui está, estará corretamente substituído com o sentido preservado. Então, aqui a gente também tem que tomar cuidado com o sentido, beleza? Então, vamos lá, vamos observar aqui, ó. O Centro de Memória Eleitoral do TRE de São Paulo foi criado em agosto de 1999 e tem por objetivo a execução de mandatos. Olha, de ações, a execução de ações. E tem por objetivo, tá ok? Então, quem tem por objetivo, cara, quem tem por objetivo visa alguma coisa. Concorda comigo? Então, eu viso a alguma coisa. Beleza, quem tem por objetivo visa algo. Visa a alguma coisa. Beleza, vamos observar os outros, olha só. Poderia dizer, então, que o Centro de Memória Eleitoral do TRE de São Paulo foi criado em agosto de 99 e propõe alguma coisa? Propor tem o mesmo sentido? Não. Outra coisa também, a gente não precisava nem ter estudado ainda a parte de regência. Eu vou falar, então, que quem propõe algo. Vem cá, dá pra gente falar? Propõe de alguma coisa? Eu proponho de alguma coisa a você? Não tem jeito, fala a verdade. Então está fora, tanto quanto o sentido, também quanto a questão da regência, né? Outra coisa, quem promove alguma coisa. Tem o mesmo sentido de ter por objetivo? Não, concorda comigo? Então, nesse caso, não cabe o promove. E vai um detalhe, promove e na sequência tem a crase. Significa, então, que existe uma preposição a ali. Será? Quem promove alguma coisa. Errou? Então, não precisava ter estudado regência para saber isso. Lógico. Você fala promover a alguma coisa? Não. Promover algo e pronto. Acompanhando comigo. Olha a próxima. Quem reivindica algo também. Então não cabe essa preposição a aqui, ó, marcada pela crase. Concorda comigo? Eu reivindico alguma coisa. Beleza? E aí, nesse caso, tem o mesmo sentido de ter por objetivo? Acompanhando comigo. Promulgar. Será que é a mesma coisa de ter por objetivo? Também não. Então, primeira coisa, você mata pelo sentido. Então, olha, terror, eu estou aqui estudando porque eu viso a alguma coisa. Aí, de repente, você ficou na dúvida. Cara, terror, o certo é visar algo ou visar a algo? E com base nessa questão, a gente comenta o verbo visar. Como é que é, então, a regência do verbo visar, moçada? É o seguinte. O verbo visar, ele tem basicamente 3 valores importantes para os concursos, né? Então, é o seguinte. Primeiro deles, o verbo visar significando assinar, tá? Então você apoia a sua assinatura, então você passa um visto ali. Então você visa o cheque, aí ele é transitivo direto. Rapaz, eu visei o cheque ontem, eu visei o documento ontem, tá? Então nesse caso o verbo visar, você tocou ali no documento e assinou. Isso é verbo transitivo direto, eu visei o documento, tá? Beleza. Outro também é quando o soldado está visando o alvo. Então, nesse caso, ele está colocando na mira, está mirando, ele está visando o alvo. Transitivo direto também. Beleza? Tranquilão. Agora tem o seguinte,
aquilo que eu tenho por objetivo. Você está aqui, né, assistindo a uma aula, né, essa é a regência correta, e nós estamos aqui porque você visa ao cargo público. Você tem por objetivo isso, né? Você visa ao cargo público. Então, nesse caso, a gente nota que o verbo visar tem o mesmo sentido de ter por objetivo. Além disso, então, ó, visa. Além disso, a gente viu que ele é transitivo indireto e exige preposição a. Beleza? Tranquilo. Como a palavra execução é um substantivo feminino, a gente vai ver isso mais à frente, então ele admitiu o artigo a. Então, quando eu tenho a preposição a mais artigo a, é por isso que nós temos a crase aqui, ó, visa a. Beleza? É por isso, então, que a alternativa A é a correta. Tranquilinho, né? Belezinha, então vamos pegar a próxima aqui, olha só. A questão 2. Na frase, parece ser um fato assentado que um jornal expressa a realidade. Os termos sublinhados, e aí na sequência a gente vai verificar. Então, olha só, nessa estrutura aqui, ó. Parece ser um fato assentado que um jornal expresse a realidade. Então, nesse caso aqui, o que você vai notar? Nós temos aqui uma oração, né, ó, é a chamada oração principal, beleza? Ó, temos aqui uma oração principal. Beleza. Eu vou dizer, então, que a partir do que, esse que aqui é condição integrante, sabe por quê? Porque eu consigo substituir toda essa oração aqui pela palavra isso. Então, qual seria a função sintática dessa oração aqui? Ó? Porque é o seguinte, ó, eu vou ler assim, ó, isso parece ser um fato assentado. Tá vendo só? Beleza. Parece ser um fato assentado que um jornal expresse a realidade. Ok? Então, nesse caso, isso é o nosso sujeito, parece ser... uma locução verbal de ligação, porque o verbo ser é de ligação, e um fato assentado é o nosso predicativo. Está vendo só? Beleza. Então, significa que um jornal, que é esse termo aqui, ó, que está sublinhado, ele é sujeito de expresse. Beleza? Tranquilo. E o outro, nós temos aqui, ó, um fato. Isso parece ser um fato. Está vendo só? Então, dentro da nossa oração principal, eu tenho a locução verbal de ligação, eu tenho um fato assentado, que é o nosso predicativo, né, ó, predicativo, e quem está faltando aqui é o nosso sujeito, que é toda a oração posterior. Tá legal? Por isso, então, a gente sabe aqui o seguinte, ó, letra A. Esses termos aqui, ó, um fato e um jornal, prendem-se ao mesmo verbo? Não. Um fato tem relação com parece ser, e um jornal tem relação com expresse. São sujeitos de uma mesma forma verbal? Não. Um jornal é sujeito de expresse e um fato é predicativo de parece ser. Integram duas orações distintas. Então, nós temos aqui duas orações distintas. Está vendo só? A oração principal e aqui nós temos a oração subordinada, substantiva, e ela é subjetiva. Está vendo? Ó? Porque é a mesma função daqui, ó. Belezinha? Do isso aqui, ó. Então, a alternativa C é a correta. Olha só a letra D. Exercem respectivamente a função de complemento nominal, a gente já viu que ele é predicativo, né? E a de complemento verbal, não, é de sujeito de expresse. Estão empregados como predicativo do sujeito? O primeiro, o segundo não, o segundo é sujeito. Tá legal? Então a gente reconheceu aí essas funções sintáticas. Tranquilo? Belezinha, a banca gosta de fazer isso, a gente tem que ficar ligado. Vamos pegar a próxima? Questão 3. A frase em que ambos os termos sublinhados são exemplos de uma mesma função sintática. Então, a gente vai perceber aqui o seguinte, olha só. Vamos pegar aqui a letra A. Não raro, a água se associa à sensualidade. Então, a gente vê que a água é sujeito de se associa. Concorda comigo? Beleza. Não raro a água se associa à sensualidade, que agrada o corpo. Então, a gente vai notar que esse que aqui, ó, ele é um pronome relativo. Você está vendo só? Ele é um pronome relativo. E a gente consegue substituir esse que por a qual. Já vista que ele retoma a sensualidade, não é? Então, eu consigo trocar aqui, ó, pela qual aqui, ó. Então, quando eu leio o que, eu vou subentender sensualidade. Isto é, eu vou entender aqui o que? Nessa oração adjetiva aqui, ó.
o que? Sensualidade agrada o corpo. Então, agrada é verbo transitivo direto, o corpo é objeto direto, então eu sei que esse pronome relativo se encontra na função de sujeito. Beleza? Então a gente já sabe, opa, a alternativa A é a correta. Beleza. Só que é sempre bom a gente matar as demais, ter certeza que a gente realmente acertou a questão, né? Olha só a letra B. Narciso se reconhece belo, mirando-se nas águas. Aqui a gente vai observar o seguinte, olha lá. Narciso reconhece que ele mesmo é belo. Tá vendo só? Então aqui eu tenho o verbo reconhece, que é transitivo direto. Eu tenho o objeto direto se. Esse se aqui, moçada, ó, ele é um pronome reflexivo, beleza? Ó, ele é um pronome reflexivo. Porque eu entendo o quê? Que ele reconhece a si mesmo, né? E aí nós temos o quê? Belo. Aí eu vou te perguntar o seguinte. Terror, Narciso se reconhece belo, né? Nesse contexto aí, moçada, eu tenho belo é o quê? Terror, Narciso reconhece que ele é belo. Tá vendo só que eu consigo até colocar o verbo de ligação aí? Significa então que nós temos um predicativo. Sintaticamente, isso é chamado de predicativo do objeto direto. Tá legal? Porque ele está caracterizando o termo ser, que é seu objeto direto. Que, como é um pronome reflexivo, ele se refere também a esse sujeito. Tá ok? Então é um pronome, nesse caso, esse belo, né, que é o adjetivo, ele ocupa a função de predicativo do objeto, tá bom? Belezinha, só relembrando aí a estrutura que a gente já viu, né, na nossa aula de sintaxe da oração. Então, belo, caracterizando aqui, ó, o objeto direto, que nesse caso se refere a Narciso, beleza? Predicativo do objeto, que importa que é predicativo, né? Mirando-se onde? Nas águas, adjunto adverbial. Tá legal? Beleza. Então você já percebeu. Opa, Teô, sujeito não tem preposição. Ó. Então aqui não tem preposição, aqui não tem preposição certinho. Né? Belo, isso aqui é um adjetivo na função de predicativo. Já nas águas tem preposição aqui, ó. Não pode ter a mesma função sintática, não é? Beleza. Olha só a próxima, letra C. A água sacia a sede. A água é sujeito de sacia. Irriga a terra e a água conduz, verbo transitivo direto, quem? As embarcações, objeto direto. Então você já viu aí a função sintática diferente, não é? Beleza. Letra D. A água é também um símbolo. A água, sujeito, é verbo de ligação, um símbolo predicativo. Um símbolo múltiplo, veja que ela grifou aqui, ó, múltiplo. Ele é o adjunto adnominal de símbolo. Está vendo só? Um símbolo múltiplo é o aposto explicativo, né? É também um símbolo múltiplo. Ele está explicando o símbolo. Então, dentro desse aposto explicativo, nós temos o adjunto adnominal. E aí, você não tem que ficar com decoreba em todas as funções sintáticas e tal. Você vai sempre por eliminação. Note como a alternativa A está bem de cara para a gente, não é? E a questão de nível superior, não é questão de nível técnico. Ah, a pessoa fala assim, não, mas aí a prova de nível técnico é bem mais simples. É o mesmo estilo de cobrança, moçada. Né? Na linguagem não se difere muito, não. E aí a gente vai notar o seguinte, vá sempre por eliminação. Se você tem, de repente, não tem muita certeza, muita tranquilidade para trabalhar em cima de função sintática, cara, trabalha por eliminação. Certamente você encontra a alternativa correta. Beleza? A alternativa A está bem às claras para a gente. A gente só está eliminando as demais, não é? E você, de repente, pode matar de outras formas. Mas aqui a gente vai falando de cada um deles. Olha só a letra E. O córrego, o rio, o mar, ele é um dos núcleos do sujeito composto. Representam o quê? O curso, o objeto direto. Não é? Então, nesse caso, você já sabe, a alternativa A é a correta e não tem por onde fugir, não. Belezinha? Tranquilão.